Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com muito prazer para nós voltarmos a fazer a análise semanal sobre a gestão financeira que nós estamos sempre levando aqui aos amigos produtores através do Notícias Agrícolas e através do nosso amigo Paulo Roberto Nicola, de Santiago, que já está conosco ao vivo. Doutor Paulo, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, João. A ti e aos nossos amigos produtores que estão nos ouvindo nessa sétima, né? Sétima. Isso. É uma caminhada muito interessante, favorável e com muita gente, mas isso que é interessante, né, Paulo? Muita gente nos assistindo, ouvindo, bebendo as suas palavras, as suas experiências, alguns contestando, mas sempre em busca de mais esclarecimentos. E a gente sempre incentivando, né, Paulo, aos produtores para realmente fazerem isso, né? Indagarem, replicarem, criticarem, mas buscarem esclarecimento através do Fala Produtor, mandando mensagens para mim e para você, né, Paulo? Olha, eu estou encantado com a repercussão, viste? Eu não imaginava que nós pudéssemos realmente alcançar, e isso eu verifico no dia a dia, através do WhatsApp, mensagens lá no Instagram, no Face, né? Existe realmente uma ansiedade, uma preocupação. E deixa eu te contar uma, João. Sabe que é impressionante a quantia de agrônomos que estão nos seguindo? Que bom, que bom. É impressionante. Olha o que eu tenho recebido de comunicação, de consulta, de troca de ideias com agrônomos é muito grande. A preocupação dos agrônomos em se inteirar. Isso é bom porque eles que levam ao produtor esse conhecimento, né? Deixa eu fazer aqui um resumo para quem não conhece a nossa caminhada, né, Paulo? Nós estamos há 7 programas, 7 semanas, portanto, falando das experiências do Paulo Roberto Nicola sobre gestão financeira nas propriedades. Por quê? Porque há uma preocupação também muito grande de todos com o endividamento dos produtores, principalmente os pequenos e médios, que não têm muita informação disponível. E mesmo em grandes safras, já falamos sobre isso, são momentos de grandes endividamentos. Então, o esclarecimento do Paulo é esse. Quero dizer que o Paulo Roberto Nicola é um empresário de sucesso lá no Rio Grande do Sul, lá de Santiago, de onde ele nos fala, e também um produtor rural de referência, né, que tem exemplos a ser seguido, e autor de 2 livros, um deles é esse que está aqui em minhas mãos, Lucre Sempre com a Soja, o outro é A Lógica da Economia Rural, ambos disponíveis gratuitamente para vocês, bastando que vocês entrem no site do Paulo Roberto, que é economiarural.com.br. Aí você baixa os 2 livros gratuitamente através do PDF, aí você contesta, lê, aprende. É uma maneira muito fácil que o Paulo escreveu esses 2 livros de orientação, e aí você junta os conhecimentos que ele passa ao que ele vem falando, por exemplo, hoje, que é um programa que vale por 2, né, Paulo? Hoje nós vamos falar de 2 assuntos, porque tem um assunto que você deixou previsto na fala da semana passada, que íamos falar sobre o PAB. PAB é um índice que serve de referência ao preço da soja. Saber se o preço está bom ou está ruim. Agora está bom, mas quando ficar ruim? Essa é uma questão que nós temos que esclarecer do índice. E depois o outro, que é o tema, que é o grande tema desse nosso encontro, que é nas grandes safras, né, surgem, as grandes safras instigam grandes investimentos. Onde investir? Ou seja, será que o produtor, na euforia, se endivida cada vez mais? Então, Paulo, está certo esse meu resumo? Vamos começar pelo PAB, né? Sim, está certo, sim, João. Hoje o resumo foi aprovado, já é uma vitória para mim. Ótimo. Todas as vezes eu faço o resumo e falo mais ou menos. Não, está ótima a tua colocação, e só reforçando o que tu disseste, eu acredito que esse programa de hoje, junto com o passado, serão os 2 principais de todas as séries. Nesses 2, nós tratamos os principais focos de problema, né? E principalmente o de hoje, João, que nós vamos falar sobre investimentos. Eu acredito que vai mais esse e a próxima série, porque raciocina comigo, a nossa preocupação grande não é proteger o lucro bruto, João, todos os anos. Então, se tu fizeres um investimento inadequado ou errado,
esse investimento vai ficar dilacerando ou melhorando o lucro bruto todos os anos. Então, olha a importância quando decides fazer um investimento. Você está jogando com o resultado da tua safra nos próximos 5, 6, 7 anos. Então, olha a importância do assunto que nós vamos tratar, João. O Paulo vai falar sobre comprar campo, né? Comprar novas terras. Começamos por aí, vamos falar sobre isso. Isso é importante falar sobre isso. Ele está muito reticente a isso, também vai falar sobre as diferenças quando você faz investimentos em maquinário. É imperdível, mas antes, vamos saber o que é PAB, esse índice que mede, que serve de referência ao preço da soja, que está no site do Paulo. Vamos lá. Bom, esse índice que eu chamo de PAB, realmente ele serve de referência ao preço da soja. Como é que eu criei esse índice, João? Em 2004, 2005, quando eu comecei a lidar com agricultura, a minha atividade era outra, totalmente diferente, e a agricultura era um paralelo, digamos assim, que eu dei sequência a algumas atividades rurais que eu tinha e me envolvi com a produção de soja. E eu tinha um problema, toda vez que eu ouvia falar em preço de soja, e aconteceu no primeiro ano de seca, eu colhi 24 sacas de soja por hectare já no primeiro ano e o investimento já se revelou um fracasso. E aí eu colhi 24 sacas de soja por hectare e o soja na época valia 40. Consegui equilibrar as despesas dos insumos, custo fixo, mas perdi o ano. Tá? No segundo ano eu fui bem, colhi 40 na época, só que valia 24 soja. Aí eu fui obrigado a segurar o soja, aí eu digo, se eu parar agora, ia ficar um rombo sem tamanho. Sim. Aí eu resolvi focar mais a questão do soja, e aí eu comecei a acompanhar mais a questão de preço e olhar mais. Voltei para trás, para frente, imaginando uma saída e resolvi segurar o soja quase um ano. Digo, vou segurar o que der o soja. E tinha um problema, só que eu nunca sabia o que valia o soja. Te dizem soja vale 40, vale 50, tá bom, tá ruim o preço. Aí eu desenvolvi esse sistema de cálculo, e esse sistema de cálculo ele me aponta o valor real da soja, quanto realmente custa a soja. E eu usei esse índice para mim e deu certo uma vez, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Passados 5, 6 anos que eu fui me dar conta que eu era o único que tinha essa referência, que eu achava que deveria ser assim, eu achava que todos os produtores teriam que ter essa referência, porque, claro, eu desenvolvi o cálculo, desenvolvi o raciocínio, e, de fato, que ele começou a tomar corpo, eu vi que era importante, fui registrar. Quando escrevi o livro, eu documentei ele, causou muita polêmica, por todos aqueles assuntos que você sabe, o pessoal relaciona dólar, relaciona prêmio, relaciona um montão de coisa, mas o cálculo do PAB, João, é tipo ovo de Colombo. É muito simples de ver. Então, eu começo divulgando o PAB da seguinte maneira, como eu falei outra vez, ele é um índice, né? Se você entrar no meu site, eu pego o preço base, preço da pedra da Agropan, aqui na região, tá? Então, eu coloco no meu índice o preço de pedra da Agropan, né? E do lado o índice ele varia. Por exemplo, se o índice tiver 1,10, eu estou dizendo o quê? Que estão te pagando 10% a mais do que vale o preço do soja. Ele é a mesma coisa que o FIPE do carro, João. Serve de referência. Se pergunta quanto vale o teu carro, tu vai lá no FIPE ver, né? E esse meu índice te mostra quanto vale o preço da soja na real. Então, se o índice tiver 0,9, eu estou te dizendo que estão te pagando 10% a menos do preço da soja. Até entendido, João? Até entendido, mas assim, para eu não me confundir, né? Porque nós estamos falando muito nas edições passadas, estamos falando em médias de produção, aí falamos médias de sacas, medidos, sempre médias. Você defende essa posição. O PAB não é a média, o PAB é um índice que mede o preço da soja, se está bom ou não está bom. Nesse instante, o preço está excelente, né? Está sobrevalorizado, não é isso, Paulo? Isso, nesse momento o preço todo mundo sabe que está bom. Mas enquanto as coisas estão mais ajustadas, porque o normal
o soja tem uma variação de 10% mais e 10% menos, não essas loucuras que está agora. Isso aí tem essa disparada louca do dólar que desequilibrou, mas que vai voltar ao caminho normal. Isso aí gerou esse assunto quando você me perguntou por que eu digo sempre evitar aquela frase vai vendendo aos poucos para fazer média, tá? Mesmo mandando vender aos poucos para fazer média, João, tu sabe se o preço está bom ou está ruim? Então, se tu tens uma referência, por exemplo, hoje, se não me engano, uma coisa absurda, que está aumentando, não sei até onde vai, o soja deu mais aumentada, aumentou o prêmio, e hoje o soja está com 28% de sobrevalorização, mas isso aí tu pode ter certeza que vai passar mais 50 anos para acontecer isso de novo. Mas né? olha... Maneira de expressar, né? 50 anos, maneira de expressar, passar muito tempo. Então, tu tem que ter uma referência, João. Tá? E essa referência eu desenvolvi através de cálculos realmente de médias. Mas aí eu tenho 2 capítulos que eu escrevi, João, que estão disponíveis gratuitamente no meu site, desde o início de 2008, 2010, parece que está disponível o cálculo de como ele é calculado. Esse índice, deixa eu te colocar o seguinte, por que eu tenho muita segurança nesse índice? Eu desenvolvi esse índice e eu fui muito questionado por o nosso amigo Antônio da Luz. Conheces o Antônio da Luz? Sim, é um dos maiores economistas, mestre em economia, um dos maiores economistas do agro brasileiro, a referência do agro brasileiro, a jovem referência do agro brasileiro lá da Farsul. O Antônio da Luz mesmo, quando eu lancei meu primeiro livro e falei no índice, por isso eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande por ele. Ele também criou um montão de pontos de interrogação em relação ao meu índice, tá? E me convidou para dar um pulo lá na Farsul, eu fui lá no Senar, e ele ficou 3h30 fazendo uma análise dos cálculos, do desenvolvimento de cálculo que eu fiz. Me questionou da manhã à noite. Mas da manhã à noite, mas fiquei 3h30 lá. Tá? E depois disso, João, ele comprou a ideia e, inclusive, ele introduziu o meu índice em currículo escolar da universidade, onde ele dá aula de doutorando e pós-graduação. Então, esse meu índice hoje, ele faz parte de currículo universitário. Tá? Então, precisa-se que saiba-se que esse índice ele já tem uma credibilidade bastante grande, ele é muito acessado, né? Ele tem muitos produtores que acessam direto, que muitas vezes tu quer vender teu soja, então tu imagina o seguinte, em vez de dizer, vá vendendo devagarinho, eu dizer, olha, venda todo que está com 10% acima do preço normal, né? Como eu cheguei a esse cálculo, João, nós entraríamos aí numa discussão muito técnica, muito profissional, né? Estatística, que não é o caso. Mas é importante que o produtor saiba que esse índice ele tem um fundamento. Para o Antônio da Luz, economista rural, vamos dizer assim, que como não é o tema da nossa conversa hoje, e até avançamos muito nesse assunto, nós vamos deixar esse assunto para uma próxima intervenção nossa, né, Paulo? Porque nós vamos esperar também que os nossos telespectadores, os produtores rurais, consultem o PAB, tenham suas indagações, suas dúvidas, para que com tudo isso a gente faça um outro programa só sobre esse índice, mas sempre lembrando, entre no site Economia Rural, está lá o índice, para vocês perceberem que ele serve, como disse o Paulo, uma referência para o preço da soja, tal qual o FIPE serve de referência quando você vende o carro. Você sabe já o preço do carro consultando o índice. No caso do PAB, você fica sabendo da lucratividade, da sobrevalorização atual da soja, como disse o Paulo, em 28%. Dito isso, Paulo, como está a soja sobrevalorizada em 28%, na pedra, continua girando aí, eu não sei como é que está aí na... Ela está sobrevalorizada em reais, né, João? Em reais que ela está sobrevalorizada. Então, mas aí na pedra da Agropan, que é a sua cooperativa aí de Santiago, elas devem estar a 110, 112 reais. Hoje
parece que 117, cara. Mesmo? Não, eu não sei te dizer hoje que eu não olhei. Estava 112 a última vez que nós conversamos, 113, né? Sim, tá bom, mas subiu. 117, tá. Mas uma coisa só que eu queria falar sobre a respeito do PAB, viu? Que é simples isso aí. É um preço de referência que é uma ferramenta que tu pode usar o resto da vida. A única pergunta que me fazem aonde eu vou, João, ele serve para o Brasil inteiro? Ele serve para várias regiões? Tá? Eu vou afirmar que sim. Por que ele serve para várias regiões? Porque o PAB, todo o estudo dele é feito em percentuais. Tá? Então, por exemplo, o PAB está relacionado com, digamos assim, ó, o grande lance, entre aspas, que eu tive, foi que eu identifiquei quanto ele vale em função da velha lei da oferta e demanda. Tá? Que é em função dos estoques existentes no mundo. Tá? Então, quando, por exemplo, surge uma notícia que faz variar constantemente esse preço, o preço varia em todo o Brasil, não é só aqui numa determinada região. Então, como eu comentei outra vez, se a China devolveu um navio de soja e diz que vai passar um mês sem comprar e cai os preços, cai o preço em todos os lugares, tá? E cai proporcionalmente em todos os lugares. Então, sim, o PAB serve para qualquer ponta do território nacional, em relação ao preço de referência da soja. Isso eu acho que é o suficiente, viu, João, para saber por enquanto. Inclusive, esse índice também vai poder servir para outras culturas, não só para a soja. Até para nós vamos dizer que ele serve depois para milho, para trigo, para gado, mas cada uma commodity deverá ter o seu PAB. Tá. Na verdade, assim, a essência é anotar e comparar e ter a história de cada cultura. A hora que precisar saber, o preço está ali. Não precisa vender aos pouquinhos. Vende tudo, segura. Se está baixo, segura, vende outra coisa. Então, é justamente para isso que ele existe, para orientar na hora da venda do produto. Mas o fato é que, se a soja está sobrevalorizada 28%, como demonstra o índice PAB, o fato é que em grandes lucratividades, em grandes safras, em grandes farturas, se tem o endividamento também na mesma proporção. Essa é a tarefa que nós estamos tendo aqui com essas entrevistas do Notícias Agrícolas com o seu Paulo. E hoje nós vamos nos dedicar, né, Paulo, em dizer que quando você tem grandes farturas, grandes safras, você fica instigado a fazer grandes investimentos. Aí é que mora o perigo? João, eu vou te falar uma coisa muito importante que me ocorreu agora, que nós podemos, de vez em quando, vender alguma ideia sem querer errada. E uma ideia importante de se pensar agora é o seguinte, tem muitos clientes meus que têm soja estocado e eu estou orientando a não vender. Por quê? Porque existe um momento político no Brasil muito complicado, João. O soja é dolarizado. Semana passada saiu 6,5 bilhões do Brasil em dólar para o exterior, porque o real, infelizmente, está sendo muito desvalorizado. O pessoal está muito preocupado com o real. É por isso que o dólar está supervalorizando. Então, tem que se pensar muito bem em vender soja e colocar reais no banco. É um momento muito complexo para se fazer isso. Então, só isso. Que, claro, o nosso pequeno e médio produtor não tem com que se preocupar porque não tem soja. Mas eu estou pensando em se vender grandes quantias de soja para aproveitar o preço, mas aí entra em outras áreas, outras situações que tem esse mercado para ser visto. Por que eu estou te dizendo isso, João? Eu tenho muitos clientes meus que lidam com volumes grandes de soja e passam me consultando. E eu não quero vender a ideia aqui de que o soja disponível agora venda tudo porque o preço em reais está bom. Tem outro lado da moeda essa história, ok, João? Só para não deixar batido isso. Tá, mas recuperando é que o Paulo sempre está dizendo para se fazer médias e saber dos seus valores e tal, mas em termos de produção, ele tem ensinado, é a prática dele, de reservar 50% para garantir a safra seguinte, e sempre imaginando que você pode ter um percalço de safra, por causa das intempéries climáticas, né? Então ele reserva isso, garante a safra seguinte, quando o preço está bom, ele vê o índice, e 50% está reservado, 25% são despesas fixas que ele tem,
e aí ele tem o restante como investimento. Aí que é que a gente quer chegar. Investimentos, por exemplo, nós falamos na abertura, né? Será que quando tem dinheiro sobrando é bom comprar mais terras, comprar mais campo, Paulo Nicola? Bom, em primeiro lugar, João, vamos falar sobre esse tabu compra de campo. Isso aí não existe mais, João. Eu vou fazer um cálculo bem simples para ti. Na década de 60, a commodity que explodiu a agricultura e que deixou grandes fortunas foram o trigo, né? Naquela época, João, do trigo, a produção de trigo média aqui na região era 21 sacas de trigo por hectare. Só que o custo para ser produzido uma hectare de trigo, na época, eram 7 sacas de trigo para pagar a despesa de um hectare, né? Na época, tu produzia 14 sacas de trigo por hectare, tá? Eu confundi agora, era 14 sacas de trigo por hectare a produção, e o custo da lavoura eram 7 sacas de trigo, e te sobrava 7 sacas. Então, tu colhia 14, 7 era o custo, 7 te sobrava. Tu sabe quanto valia o custo da terra naquela época, João? 21 sacas de trigo por hectare. Então, com 3, 4 sacas de trigo, tu comprava a terra que tu produzia, na década de 60. Isso, eu conversei com N produtores da época, que fizeram fortunas em cima disso, inclusive na família teve produtores nessa época, e parece mentira, tu com 3, 4 safras, tu comprava a terra onde tu estavas. Vamos fazer um cálculo hoje, João? Hoje, nós cansamos de falar aqui que me sobra 12 sacas de soja por hectare, né? A terra onde eu tenho propriedade vale 480 sacas por hectare. Eu preciso de 40 anos de produção para comprar terra. Se eu for dono da terra e não pagar arrendamento, eu preciso de 20 anos para pagar a terra. Então, investimento em terra não é mais feito com o dinheiro da produção. A não ser que tu plante um volume extraordinário de terra e seja proprietário, que aí tu, em vez de 12, vai ter sobrar 24. Né? O que se ouve muito, se vê muito, é troca de mão as propriedades. Eu vendo para ti, compro outra lá, vendo de lá, ou profissionais liberais ou grandes empresas comprando terra. A regra hoje é essa. Eu não vejo alguém gerar riqueza suficiente. Inclusive, eu já, há 15 anos atrás, tinha um cidadão aqui que foi um fazendeiro grande, agricultor grande, que ele vivia dizendo, já há uns 20 anos atrás, que o produtor compra a terra e sai do ar uns 4, 5 anos. Desaparece. Né? Então, essa questão de comprar terra, João, então, eu acredito que isso aí já ficou no passado. Quem fizer as contas direitinho, e eu conheço vários endividamentos, inclusive cito naquele meu primeiro livro, que gratuitamente está ali, quando eu falo sobre liquidez, eu cito alguns exemplos de investimentos em propriedades que levaram à derrocada total de quem comprou. Porque é aquilo que nós comentamos agora há pouco, ó. Quando tu fazes um investimento, né, tu pode afetar o lucro que tu tem para os próximos 4, 5, 6 anos. E a compra de terra, olha, é um passo muito arriscado, de tu pensares em pagar com a renda da terra. Mas certo, isso posto, certo, mas isso posto, e como você já explicou como você faz, 50% você já garante a safra seguinte, 25% é custo fixo, aí eu tenho 25% de lucro, tá bom? Que beleza, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Vou passear, ou eu vou investir, vou renovar meu parque de máquinas, o que eu faço? Como seria se eu pudesse, né? Bem, lá no início das nossas lives, nós temos comentado a importância de tu ter uma estrutura financeira, de tu teres um pouco de liquidez. Tá? Então, eu enxergo de duas maneiras. Ó. Eu acho que a estruturação financeira tem que estar no consciente do empreendedor.
É importante eu esclarecer uma coisa aqui, ó, João. A diferença entre empreendedor, administrador e investidor. O que é um empreendedor? Né? Tem muito produtor, pequeno e médio produtores, que são empreendedores natos. Eles sobem para cima do trator, eles levam comida para o funcionário lá na lavoura, eles fazem as compras, eles ajudam a colher, eles participam de todo o processo operacional da atividade. Isso aí é a característica de um empreendedor, tá? Que era o que nós tínhamos até algum tempo passado. Né? Depois, tu começa a evoluir, tu passa a ser um administrador. Né? Porque aí tu começas a administrar a propriedade. Né? Tu começa a procurar fazer melhores investimentos, tu começa a administrar melhor a parte financeira, tu começa a se envolver mais com a parte administrativa. Então, tu passa a ser administrador. Lá adiante, tu atinge um estágio que, nesse momento, tu pode virar a ser investidor, comprar outra propriedade, botar mais gente a trabalhar, né? Tu vai transferindo o teu trabalho para outros. Tá, João? Então, nós temos que ver bem que você, produtor, que é empreendedor, que está envolvido na propriedade, penso eu que o melhor investimento que existe desse lucro que você tem é investir em duas coisas: na estrutura financeira, proteger bastante a estrutura financeira, e o segundo passo, João, é o investimento na terra. Né? Nós falamos aqui, e está o momento oportuno de nós falarmos novamente da importância de tu teres uma terra extremamente fértil e produtiva. Né? Eu testemunhei aqui, e eu fui dos primeiros e pratico até hoje, 100% de agricultura de precisão nas terras que eu pago arrendamento, com grandes vantagens. Tá? Eu, inclusive, claro, tenho alguns condicionantes, como eu falei outra vez. Né? Você não pode fazer agricultura de precisão numa área com arrendamento de 3 anos. Tem que esticar no mínimo para 5 anos para você ter o capital de volta. Outra coisa, eu enxergo e comento no meu primeiro livro que a agricultura de precisão não é investimento. Eu enxergo a agricultura de precisão como uma poupança. Eu tenho uma maneira de pensar da seguinte maneira, ó, João. Eu pego a sua terra e faço uma lavoura em cima. E eu coloco a quantia de adubo, né? E eu deixo a terra com uma fertilidade alta, suficiente para praticar agricultura de precisão. Né? E eu tenho um contrato de arrendamento contigo por 5 anos. A maneira que tu não consegue melhorar a estrutura de uma terra de uma hora para outra, que tu leva 4, 5, 6 anos para ir aumentando a matéria orgânica, nível de fósforo, nível de potássio, isso aí é um trabalho que tu vai fazendo lentamente. Da mesma maneira, João, tu não consegue degradar uma terra de uma hora para outra. Então, se eu arrendar uma terra, pensa comigo, se eu arrendar uma terra e eu for entregar daqui a 5 anos e a terra tiver um nível de fertilidade bom, eu posso plantar o próximo ano com 50% do adubo, João. Entendi. E no outro ano eu planto com 60%, 70% de adubo e eu vou colher a mesma coisa, porque a terra ainda vai me dar suporte para isso. Então, eu conto no meu livro, né, como é que é uma expressão que eu via do seu Formigério, aquele que eu comentei aqui, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Como é que ele dizia, nós temos que ter uma terra gorda. Sim. Para um momento de precisão. Precisão. E ele, quando esteve quebrado, viu, ele apostou todas as fichas dele numa safra de trigo, que eu conto no livro, e deu tudo certo, e eu ainda comentei com ele, mas o senhor teve sorte de colher bem, porque o senhor botou pouco adubo. Aí que ele veio com essa, não, mas a terra sempre tem que estar gorda para o momento de precisão. Eu sempre botei 15% a mais do que precisava de adubo.
Então, isso é uma das vantagens que tem a agricultura de precisão. Outra vantagem que eu notei, eu não sei como é que é em outros lugares, mas na minha região, ou é trigo ou é pecuária. Eu vou para a pecuária, né? Eu cheguei num patamar, João, que hoje, as minhas pastagens, eu chamo isso aí de efeito colateral, são espetaculares. Porque hoje, na realidade, eu boto adubo na pastagem. Quando eu vou plantar soja, eu só largo a semente, né? Então, o efeito na propriedade, a qualidade da terra, também é muito diferença, muito diferença. E outra coisa, ó, João, já que nós estamos falando dos benefícios de uma agricultura de precisão, de investimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, tu viste que nós passamos por uma seca. A média aqui na região, João, aonde eu estou, raros passaram de 20 sacos, 22 sacos. Olha, quem pegou 24 sacos aqui se deu por feliz. Aonde eu estou aqui. Vou te confessar uma coisa, eu colhi 35. E conheço 3 ou 4 que colheram 35. E eu fui conversar com esse cidadão que colheram entre 30 e 35. E todos tinham uma coisa em comum, João. Tá? E aconteceu na minha lavoura, não vou falar pelos outros. O que aconteceu na minha lavoura? O enraizamento do meu soja, quando você pede 25, 30 centímetros, o enraizamento do soja nas áreas de agricultura de precisão era 40 centímetros. Então, durante a seca, a planta abortou um pouco, né? Mas ela segurou a barra, ela não deu para trás. E aonde não tinha esse enraizamento, a planta morreu, desandou. Então, olha, se não fosse agricultura de precisão nesse momento, de eu ter uma terra estruturada, um enraizamento muito bom na terra, né, a planta perdeu, abortou alguma coisa, né, mas ela não deu aquela queda violenta, porque a umidade ela encontrou para passar o período, né, e o reflexo veio lá adiante. Então, olha só, ó, eu tenho até um seguro contra a seca, porque realmente a minha média ela é uns 7, 8 sacos acima da média, em função disso. Excelente mensagem, Paulo, porque eu acho assim, entendi perfeitamente. Se você tem um sobrepreço, uma sobrevalorização na soja, vai te sobrar um dinheiro, o que você vai fazer com ele? É a mensagem de hoje, ao invés de investir em comprar campos ou novas terras, invista na sua própria terra, faça a sua terra engordar para as necessidades futuras. Ô Paulo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proposta a você. Eu acho que esse assunto está muito bom, porque agora a gente tem que entrar em investimentos de outros tipos de investimentos, inclusive em maquinário. Mas eu acho que é melhor, como o item investimento em maquinário é muito extenso, eu acho que eu deveria deixar para uma outra ocasião, para as pessoas raciocinarem as informações e analisarem as informações que nós estamos passando hoje. Você acha isso bom ou quer fazer avançar? Eu concordo contigo, porque, João, cada passo que nós demos aqui tem que ficar bem claro. Tá? Porque tem outros benefícios da agricultura de precisão ainda, tá? Que eu não entendo, quer dizer, eu desconfio por que não se faça, né? E é uma coisa muito difícil de eu entender. Tu sabe quanto % dos agricultores do Brasil fazem agricultura de precisão, segundo o Cláudio da Dracar lá, que é quem faz agricultura de precisão para mim? 20%. Aqui na região que eu estou, tenho certeza que não dá 10% que tem agricultura de precisão em toda a área, João. Sim. E tem outra, João, considerando que a agricultura de precisão te reduz bastante o custo em adubos, em adubação, porque é conhecido de todos os produtores, o produtor já tem conhecimento suficiente para conhecer a tal de lei dos mínimos. Não adianta eu ter um horror de fósforo e não ter nada de potássio. Então, quando eu largo o adubo, isso, e essa linguagem o produtor entende, que eu largo numa taxa constante, que eu chego lá e largo 300 quilos de adubo por hectare, o que acontece? Eu tenho regiões que já têm uma adubação bem acima da que precisa, então aquele adubo ali eu posso estar botando fora. E tem outras regiões que precisariam muito mais que isso, e está ficando com menos adubo. E daí a irregularidade dentro da lavoura me provoca um problema bem maior, né? Eu me questiono sempre, não encontrei resposta para que alguém não utilize agricultura de precisão. Na minha maneira de pensar,
e eu comparo também no meu livro, já que eu escrevi há 10 anos atrás, tu te lembra a diferença que foi daquela agricultura convencional para o plantio direto? Sim. Foi uma revolução violenta, né? A mesma coisa eu falo da agricultura de precisão agora. Olha só, olha o custo, lembra aquele 1,50 que nós falamos de custo? Então, o que tu faz? Tu pega aquela sementezinha e coloca na mãe terra. E passa a noite em claro torcendo que aquela sementezinha... Quem é que vai proteger aquela semente? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai alimentar? Solo. Quem é que vai transformar em grão? O solo. Então, aí eu fico me questionando, como é que eu digo, o produtor tem amor pelo solo, tem amor pela terra? Muito bom. Muito bem. Tá? Muito Se bem eu colocado. tenho amor pela terra e eu vou depositar todo o meu patrimônio, todo o meu capital, todo o meu giro num leito de terra, eu tenho uma saudade muito grande, conheci uma vez só o Gassen. O Gassen, ele tratava... não hectare, ele tratava a planta por pé. Um grão, é por semente que ele analisa, é o pé de soja que é bom, é o pé debaixo da cerca, ele não tratava por metro quadrado, era por plantar. Então, eu vou pegar todo o meu capital, todo o meu patrimônio, todo o meu futuro, se eu vivo da agricultura, e vou colocar a semente na terra. Aí eu pergunto, João, aonde eu tenho que investir mais? Muito claro. Está muito certo. Muito certo, Paulo Nicola. Aí eu volto a questionar de novo. Eu, produtor, eu cuido da terra? Eu tenho paixão pela terra, que é o que me sustenta? Eu amo a terra que eu tenho, eu cuido bem dela, eu boto palhada nela para quando o sol está forte, né? Aonde eu vou botar a semente ali que vai me sustentar nos próximos 3, 4 anos, que vai formar meu filho, que vai pagar minha conta de luz, que vai pagar a conta d'água, que quando eu chegar em casa sem dinheiro, a mulher vai estar me pedindo aos berros. Eu vou botar a semente ali, João, dá para entender por que não se investe na agricultura. Eu talvez possa parecer até um pouco dramático, mas eu não entendo isso, João. É onde eu estou, vou parar lá no lado financeiro, é onde vai vir a receita para cobrir todas aquelas despesas que eu tenho. Então, eu digo o seguinte, estruturação financeira, né, e a terra são dois focos que, olha, João, se tu parar o programa por aqui e isso entrar na cabeça do produtor, eu vou me sentir um herói. Não, é isso aí. Eu acho que essa é a mensagem, a grande mensagem, a sua veemência em defesa da preocupação e do foco na produção da terra, né, protegendo o seu bem maior, é essencial para essa nossa conversa de hoje. Porque, em resumo, né, Paulo, com a rentabilidade ou a sobrevalorização que você está conseguindo nessa safra, não desperdice comprando terras, e sim invista na sua terra, né? Faça com que ela engorde. Acho que entendi perfeitamente, os nossos amigos que estão nos acompanhando certamente entenderam e perceberam a importância da veemência com que Paulo defende os investimentos no solo. Acho que é a grande mensagem de hoje, né, Paulo? Mas vou melhorar um pouquinho? Mas não? Só um detalhezinho importante, que eu acho importante e cabe no momento. João, sabes por que o produtor na Europa, ele é muito estimado do povo, ele é muito mais estimado, ele é quase que endeusado, assim, ele é o senhor produtor em relação aos olhos do povo, e nós não temos essa cultura? Porque aqui olham o produtor como mais um, e na Europa olham o cara, o produtor, e tem uma explicação bastante lógica, ó, João. Pega a França, a Itália, esses países tinham invasão todos os anos, saía um povo, invadia um povo, saía e viviam metido em guerra, tá? Qualquer país que fosse se preparar para uma guerra ou para se defender para uma guerra, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que chamavam para conversar eram produtores. Quanto nós temos de comida para aguentar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque as guerras eram muito extensas. Vão nos invadir, vamos nos cercar. Quanto nós temos de comida? Então, o produtor era a peça-chave para toda e qualquer movimentação de disputa territorial na época.
Os incas, aqui na América Latina, eles não depositavam, que até hoje não sabem como é que eles levavam aquelas montanhas de trigo, eles depositavam os trigos acima das nuvens, nas montanhas mais altas, que lá menos umidade, não tem umidade, e se fazia grandes estoques e dependiam dos produtores. Para quê? Quando eles entravam em período de guerra, período de escassezas, que eram invadidos, eles tinham reserva de alimento. Então, a reserva de alimento na Europa, aqueles países que viviam em guerra, dependia muito do dia a dia do produtor. Por isso que eles têm uma política de proteção ao produtor muito intensa lá, porque lá realmente o mundo inteiro vivia em guerra, um invadia outro. A Itália invadiu quase todo aqueles países da volta, depois foram para a Inglaterra vem e invade de volta. E a primeira coisa que tu tinha que saber é quanto tu tinha de alimento para enfrentar essas situações. E aí o produtor desenvolveu esse carinho pela terra, o povo desenvolveu o carinho pelo produtor, e aí tem a história que tu conhece até hoje. Muito bem. Eu acho que é uma história realmente instigante, que fica na memória e que serve para a gente valorizar a nossa atividade, a nossa terra. Então, Paulo, nós começamos falando de índice PAB, focamos no investimento, sim, vamos fazer outras entrevistas sobre esse assunto, mas o importante que ficou para mim, tenho certeza que para o nosso telespectador, é essa sua paixão que você defende com veemência os investimentos na sua terra, no sentido de ficar mais produtivo. Eu acho que ficou essa mensagem, Paulo. Eu te agradeço por hoje. Eu que agradeço a oportunidade, João, e convido novamente os nossos produtores, pequenos, médios e até grandes produtores, porque agora que o PAB está disponibilizado para todos, que questionem, falem que eu esteja errado, coloquem as suas argumentações, mas pensem nisso, né, João? E sim, nós estaremos aqui. Sim, e assim, não se esqueçam, né? Leiam gratuitamente, está ali disponível na Economia Rural, economiarural.com.br, os livros do Paulo gratuitamente, leiam, absorvam, ouçam as entrevistas anteriores aqui na nossa página de especiais do Notícias Agrícolas. Você entra no menu, né? Você vê lá especiais, você clica em cima, está lá escrito Lucre Sempre com a Soja, é uma sequência, uma página destinada a todas as entrevistas, depoimentos que o Paulo Roberto Nicola nos prestou para ajudar a todos os produtores do meu Brasil. Paulo Roberto, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa, por essa dedicação à produção de alimentos no nosso país. Paulo. Obrigado, João. E só para deixar bem claro aqui uma coisinha também, a questão do cálculo do PAB, tá? O cálculo do PAB ele está disponível, João, e ali qualquer estudante de segundo grau consegue acompanhar todo o raciocínio do cálculo, não precisa ser doutor, tá? É entrar ali, se você tem o segundo grau completo e o tico-teco mais ou menos calibrado, você vai conseguir identificar todos os passos ali, não precisa ser doutor, não precisa ser médico. Eu consegui uma linguagem, tirar a linguagem técnica fora, deixei uma linguagem bem didática para que ali, inclusive, está disponível para professores, para universitários, para qualquer tipo de profissional que lide na área agrícola. Meu amigo João, bom fim de semana, muito obrigado. E olha, esse programa passado e o de hoje, que Deus ajude que os produtores olhem com carinho. Um abraço, meu amigo. Estão olhando, viu, Paulo? Estão olhando, graças a Deus. Vamos em frente, Paulo Roberto Nicola. Muito obrigado. Valeu. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é a nossa intenção, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão de informar aos produtores e informar bem aos produtores do meu Brasil. Vamos continuar atentos, o Notícias Agrícolas está sempre atento ao desenvolvimento da nossa safra, dos preços, da economia e da vida brasileira, porque aqui a gente defende a prosperidade e a paz do povo brasileiro através da produção de alimentos. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, continue no Notícias Agrícolas e vamos em frente.